Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. A nossa convidada traz com ela a música do corpo, da cabeça e da alma. Vamos conversar com a artista e educadora, cantora e compositora Lu Horta. Oi, Lu. Seja bem-vinda ao Ilustre Podcast. Vamos começar aqui o nosso papo falando da sua infância, do ambiente que te rodeava. O que você via, o que você ouvia, o que você sentia nos seus primeiros anos de existência? Quais são as sementes desse seu caminho que você veio a trilhar na música? Salve, Érico! Que grande prazer estar aqui no Ilustre Podcast. Muito lindas as entrevistas que eu tive a oportunidade de escutar e as caricaturas são maravilhosas. O seu trabalho é muito especial. Uma honra poder estar aqui conversando com você. Então, sobre a minha infância, né, as sensações e os sons da minha infância. Eu passei os 7 primeiros anos da minha vida em Curitiba. Eu sou nascida no Paraná, nasci em Apucarana, mas fui bebezinha já para Curitiba. Meus pais se mudaram para lá. E tenho lembranças muito queridas dessa fase da minha vida. Me lembro muito pequena, assim, eu tinha aquelas vitrolas da Philips, eu acho, que eram aquelas vitrolinhas, ela era laranja no caso, que a tampa da vitrola virava a caixa de som e tinham aquelas bolinhas, e eu me lembro de eu furar aquelas bolinhas, isso não era legal, mas eu adorava ficar assim, às vezes deitada, escutando música, e um dos primeiros LPs que eu me lembro de ficar pedindo assim para minha mãe virar lado A, lado B, umas 10 vezes, era um LP do Martinho da Vila. Eu não me lembro exatamente qual, mas eu me lembro de adorar escutar aquele LP, me lembro de ficar namorando a capa, né, do disco também, que era uma coisa muito gostosa que a gente tinha, assim, bem sensorial, né, de sentir o papel, olhar as figuras. E então era assim uma família muito barulhenta, né, uma família grande. Eu tenho 6 irmãs, somos todas mulheres. A minha casa é a casa das 7 mulheres, né, minha mãe, 6 filhas, meu pai. E muito alegre, né? E eu sempre fui muito sensível ao universo sonoro, né? Era um universo assim que sempre, desde muito pequena, chamava a minha atenção e eu ficava impactada, assim, às vezes irritada também, não gostava de barulho de televisão, eu tinha umas frescuras, assim. E escutava Chico Buarque também, era um disco que eu adorava. Aí eu já me lembro, né, de meus caros amigos, que é dessa época. E Saltimbancos, claro, me lembro do dia que minhas irmãs chegaram com esse LP de presente para mim, assim, Lu, um presente que é adivinha o que a gente trouxe para você, assim. E eu fiquei muito radiante, assim, decorei o disco inteiro, sabia todas as falas e as letras das músicas. Então tinha essa sensibilidade, né? Acho que desde pequena. Eu me lembro também de ser muito criticada pela minha família em Curitiba porque eu pegava o sotaque muito rápido. O sotaque curitibano, né? Aquela coisa leite quente. E me lembro assim, meu pai, minha mãe é paulistana, nascida aqui em São Paulo, meu pai é mineiro. Então, em casa, minhas irmãs assim, mais velhas do que eu, não tinham sotaque. E elas me criticavam muito porque eu pegava o sotaque, me lembro disso também. E depois a gente se mudou primeiro para São Carlos, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, 6 para 7, não, 7 para 8. E depois a gente se mudou para Campinas. E em Campinas, a minha irmã mais velha, quando ingressou na Unicamp, e ela era uma grande cantora e tocava violão, ela cantava muito bem, canta ainda Iris, apesar de não ter seguido carreira na música. Foi uma referência para mim, uma grande influência. E ela me colocou, ela entrou na Unicamp e conseguiu ali, de um jeito, uma vaga no coral infantil da Unicamp. Então eu
eu de cara, assim, com 9 anos de idade, já comecei a cantar em coral. E ela me inspirou também a aprender a tocar violão. Então, comecei a tocar violão também já em São Carlos. Eu tinha aulas de violão. E foi assim o meu começo, né? Já ali muito feliz com a música, muito nutrida, mas sem grandes expectativas. Era uma criança assim que adorava fazer várias coisas, entre elas cantar e tocar violão. Acho que é isso. Aí segui carreira assim de corais, né? Muito por conta dessa abertura da minha irmã mais velha, que dentro da Unicamp tinha esse universo, né? Já em Campinas, assim, tinha um movimento muito forte dos corais. Então, mais para frente, eu entrei no coral Latex, que era regido primeiro pelo Marcelo Onofre, que era amigo da nossa família, muito amigo da Iris. E depois o Gramani, que foi meu professor de rítmica, uma grande influência na minha vida, na vida do Barbatux também, ficou como regente desse coral. E um pouquinho mais para frente eu fui para o Madrigal em Casa, sob a regência da Beatriz Doquedal, que é um coral que existe até hoje. Eu fiquei muitos anos ali, né? Participando dos encontros de corais, viajava. Então tive uma adolescência assim bem rica musicalmente também. E sempre com muito músico em casa, né? Por conta dos amigos das minhas irmãs mais velhas. E sempre gostei muito de música brasileira, escutei muito música brasileira, mas não tinha, né, muita, assim, restrição com relação a nada. Eu ouvia de tudo, né? Música clássica, música instrumental, rock. Era uma casa bem eclética, bem movimentada, assim, tanto na minha infância quanto na minha adolescência. Muita balada, muita festa, muita roda de violão. Eu acho que tudo isso me nutriu muito, com certeza. E muitos shows também, né? Tive sempre, por conta de andar com pessoas mais velhas do que eu tinha boas referências, assim, de um ambiente universitário que as minhas irmãs já habitavam, né? Já circulavam por esse ambiente. E com certeza isso foi uma semente para mim, acho que muito orgânica, assim, porque quando eu decidi que eu queria seguir na música, eu nem sabia direito como que isso ia se dar, mas eu já estava ali, né, com a música muito presente na minha rotina, na minha vida. E vamos dar um pulo aí de alguns anos para a sua formação acadêmica, o seu começo aí dos seus estudos mais densos aí da sua formação. Você é bacharel em música popular pela Unicamp, você estudou no Brasil, mas também tem uma formação que inclui estudos em Paris, na Alemanha. Você também tem formação em cantoterapia. Então, desse tempo aí de faculdade, de viajar aí mundo afora para estudar, para se aperfeiçoar, o que você guarda aí no seu coração, né? Da sua vivência, das suas experiências, dos seus estudos aí? Quando chegou o momento de decidir o que eu ia fazer, né, na universidade, assim, de prestar vestibular, eu ainda não sabia da existência do curso de música popular na Unicamp. Eu tinha muita vontade de seguir estudando música, mas eu não me sentia assim, não queria fazer música erudita, né? E nem tinha, na verdade, condições de prestar para música erudita, nem no violão e nem no canto, apesar de já estudar canto lírico, né? Na minha adolescência eu já comecei a fazer aula de canto. Isso foi muito legal, porque me ajudou muito nos corais, assim. A experiência com coral foi muito marcante, né? E ali você tem uma série de estímulos, né? Que hoje eu sou muito grata de poder ter tido essa vivência tão intensa, assim, por pelo menos 10, 12 anos da minha vida, né? Desde os 9 até os 20, sei lá. Eu cantei em coral, né? Com uma grande regularidade, assim. E, e ali você já é muito desafiado vocalmente, né? Em termos de extensão vocal, em termos de resistência também. E é um ambiente também muito protegido, muito
né? No caso, a Bia Doquedal sempre foi muito cuidadosa, assim, com as nossas vozes, e isso também foi muito especial para mim, né? Mas não tinha vontade, assim, de seguir com canto lírico, nunca me imaginei, assim, como uma cantora lírica, apesar de fazer aula de canto, né, como eu falei. Então eu ingressei quando eu estava no terceiro colegial. Eu, no segundo semestre, quando a gente estava fazendo inscrição, assim, eu fiquei sabendo que existia o curso de música popular, mas já era tarde demais também para eu me preparar, sabe? Tinha que dar um talento ali para fazer a prova e tal. Então, eu acabei prestando letras, né? Entrei, assim, com 17 anos na Unicamp em letras, mas já fui, né, me enturmar ali com a galera que já estava na primeira turma do curso de música popular. E me preparei, né, para no ano seguinte prestar vestibular, tudo de novo. E aí eu ingressei na Unicamp, eu tenho, né, memórias incríveis dessa época, foi uma época muito importante para mim, assim, estudar na Unicamp foi muito gostoso, eu conheci pessoas que eu convivo até hoje, uma delas é o Marcelo Éfori, com quem eu me casei, tenho minha filha, e alguns músicos do Barbatuques eu conheci na Unicamp também, incluindo o Fernando Barba, né, que é o diretor musical. E estudar sempre foi uma alegria para mim. Eu adoro pesquisar, eu adoro estudar. Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Quando eu tinha já assim 18 anos e entrei na Unicamp, eu já comecei a dar aula de percepção, de musicalização. Aí a própria Bia, que era regente do Madrigal em Casa, me apresentou o Maurício Martinazzo, com quem eu estudei bel canto durante pelo menos 15 anos, e é uma grande influência assim, na maneira como eu penso, né, o trabalho de consciência vocal, que eu fui desenvolvendo, né, no decorrer da minha pesquisa. Então, eu sempre tive muito interesse em me aprofundar nas minhas pesquisas, né? Isso foi muito importante para mim, inclusive para minha sobrevivência, né? E mais para frente, assim, acho que foi aí me formei, vim para São Paulo, né? Logo que eu me formei, eu me mudei para São Paulo, já estava dando aula, vim dar aula na escola do Barba, do Rossó e do Buja, né? Que eram colegas lá da Unicamp, e já dava aula de canto. E aí, pela indicação de um médico assim que me acompanhou também, o Dr. Fernando Trave, eu fiquei sabendo do método Tomatiz, e que foi uma pesquisa assim que ampliou muito a minha maneira de pensar o trabalho com a voz. Então eu comecei esse trabalho, né, com o método Tomatiz em Paris, no Centro Tomatiz. Eu não me lembro exatamente em que ano, eu acho que foi 2000, 99 ou 2000, eu fiquei lá. Foi muito intenso e muito revelador, porque abriu muito a minha visão, né? Ali naquele momento a gente tem que entender que não tinham tantas opções de uma visão contemporânea, né, do trabalho com a voz. E o método Tomatiz, acho que foi a primeira, né, porta assim de entrada para uma abordagem diferente, né, que era pela audição, né? Você chegava na voz pensando muito mais no ouvido. E então, em São Paulo, eu me liguei ao Centro Tomatiz, que fica aqui em São Paulo, e continuei esse trabalho com a Carmen, que é a dona do centro aqui. E mais para frente eu conheci a escola do Desvendar da Voz, que respondeu muitas perguntas que eu não tinha ainda resposta, mas que tinham, né, surgido logo depois que eu entrei em contato com esse trabalho do Tomatiz, né? E ali, na Escola do Desvendar da Voz, eu tive a oportunidade de conhecer uma série de novos exercícios que integraram, né, tudo que eu já tinha experimentado. E claro que, paralelamente, o trabalho de pesquisa do Barbatuques, né, que é esse grupo que eu participo desde o começo, né, que
desde que surgiu. E a abordagem do Estênio Mendes, que foi o nosso mestre ali no Barbatuques, que trouxe muito da pesquisa com a voz e com a percussão vocal também. Tudo isso teve um grande impacto, né? Até hoje, na minha vida, no meu jeito de pensar, o trabalho com a voz. Então eu tenho essas diferentes frentes, assim, né, que me habitam e que me marcaram, né? Fiz a formação em cantoterapia também. E tudo isso contribuiu pela maneira como eu penso, né? Contribuiu, né, na maneira como eu conduzo, né, a minha escuta com relação às pessoas que procuram a minha ajuda também. Então eu sou sempre muito grata, às pessoas que me impulsionaram e trouxeram e abriram caminhos, né, para mim, para esse pensar e agir, né? Porque na música a gente sente, a gente pensa e a gente age, né, ao mesmo tempo. Existe um grupo que é parte integrante da sua vida, da sua alma, né, Lu? Que é o Barbatuques. Como é que você chegou até ele? Como é que você conheceu o Fernando Barba, um cara que é fundamental aí na sua existência, tá no seu coração, tá no coração do grupo? Como é que você chegou ao Barbatuques e o que você destaca aí do papel dele no grupo? Essa concepção artística aí muito ampla, né, de percussão vocal, corporal, esse trabalho de liderança dele, esse trabalho coletivo dele com você e os outros integrantes do grupo. E uma outra ponta aí do seu trabalho artístico seriam os seus discos solo, né? Que você se exercita, você se faz cantora e compositora com parcerias aí além do grupo, com o Arnaldo Antunes, com o Chico César, os seus trabalhos solo de 2003, 2009, 2013, tudo, ainda bem que tudo isso tá no YouTube, né, para quem quiser acompanhar, né, tanto em clipes quanto na parte sonora, né, no caso dos Barbatuques, a imagem é fundamental também, né, por conta da percussão corporal, vocal, é tudo um todo, digamos assim, né? Então, conta dessas suas experiências aí, sempre sozinha, mas sempre bem acompanhado, como é o trabalho musical de uma forma geral, né? Sempre em grupo. Bem, né, você perguntou como que eu cheguei no Barbatuques. Na verdade, foi tudo junto, né? Eu não cheguei no Barbatuques porque tudo aconteceu ali junto, né? Eu conheci o Barba e o Rossói, o Gaioto, que também era da primeira formação. A gente ainda estava na Unicamp. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu fui dar aula na escola que o Barba e o Rossói, né, e o Buja não é do Barbatuques, mas ele também era um dos donos dessa escola, que era a AUE. E ali a gente tinha uma convivência muito rica, né? Foi um lugar onde a gente continuou se encontrando, né? Aquela turma que estava na Unicamp de músicos, quero dizer, a gente continuou se encontrando ali na Unicamp, então isso foi muito gostoso, né? Ter uma sensação, não teve aquela sensação de quebra, eu me formei e aquelas pessoas, né, desapareceram. Não, a gente continuou se encontrando ali, tendo uma rotina juntos, né, pesquisando. E o Baba, né, ali naquele momento, que era 1993, 94, já tinha esse impulso, né, que a gente sabe que é anterior a isso, né, ele já tinha essa coisa de batucar o corpo, mas ali a gente foi testemunha, né, quem estava ali junto com ele nessa época, de quando ele começou a estruturar isso, né, estruturar isso como uma linguagem mesmo, estruturar isso como uma forma de pensar o corpo, né. Então eu vi o Barba
tendo esse insight da tríade, né, bumbo, chimbal e caixa, né, pensando o som do peito, do estalo e da palma como essa tríade da bateria, e já organizar as levadas. E a gente se reunia, assim, num primeiro momento, espontaneamente e de forma totalmente não formalizada, né, em torno do baba. A gente brinca ali que a sala de espera da UE, né, a secretaria ali, que era uma salona, era uma casa muito gostosa ali na Vila Boim, em Higienópolis, do lado da FAAP, era um lugar que a gente ficava ali ou tocando violão, né, relaxado, tendo aquele momento com a música mais relaxado, né, saía das aulas e relaxava na música ainda. E o Baba sempre foi essa pessoa, né, de agregar todo mundo para esses momentos mais espontâneos, mas sempre musicais, né? Então a gente ficava ali batucando. E eu pilhava muito o Baba. Falei, Baba, você abre um curso de rítmica corporal. Foi o primeiro nome que foi dado ao curso de percussão corporal. E o Baba, né, ele teve uma escuta para isso. Todo mundo, né, na verdade, enchia o saco dele para ele formalizar isso, porque era muito interessante mesmo. A gente mal sabia o quão interessante isso se tornaria, né? E eu que apelidei, né, de Babatux. Abre um curso de Babatux aí, que é essa sua babatucada. Então eu estava ali como cúmplice, né? No momento que tudo surgiu, eu estava junto, estava do lado, tinha essa galera ali essa primeira formação do Babatux, né, de pessoas que ficavam em torno desse movimento, né? E sempre de uma maneira muito gostosa, era muito fluido, muito fácil, muito rico, né? Então, fui eu que chamei o Baba para o curso do Estênio. A gente sabia que a Badi, o Chico César, a Badi Assad, né? O Chico César tinha um professor que ensinava uns sons malucos. A gente começou a se interessar, né, por essa pesquisa não convencional, né, que a gente viu na Naná Vasconcelos, o Bob McFerrin, o próprio Hermeto fazer, mas a gente não sabia de onde isso surgia. E a gente ficou sabendo que a Badia Assad, que também tinha isso muito forte no trabalho dela, tinha um professor. E aí um belo dia eu cheguei, falei, Baba, olha aqui, o Estênio Mendes, né, vai dar um curso. Carreguei o Baba para esse curso ali no Sesc Consolação e a gente teve uma semana intensa. E foi um momento muito especial. O Baba, inclusive, fala sobre isso no livro, né, que ele escreveu antes da partida dele. Ele escreveu um livro que foi lançado em 2018, que ele foi escrito por ele junto com a irmã dele, a Renata, desse momento, desse encontro, né? Então, e ali tudo aconteceu, porque tudo que já estava elaborado em termos rítmicos, que a gente já estava vivenciando, né, no grupo de estudos ali na UE, que reunia algumas pessoas que tinham interesse, né, nessa linguagem, foi complementado e intensificado com a presença do Estênio. A gente teve essa vivência, eu e o Baba ali, mas o Baba imediatamente já convidou o Estênio para vir dar aula para esse grupo de estudos, e a gente ficou muitos anos, né, com o Estênio, assim, do nosso lado, né, participando dos nossos encontros e trazendo uma riqueza, uma infinidade de outros sons, né, que podiam ser produzidos. Então, foi um momento muito forte, muito especial. E ali eu também tinha um grupo vocal que eu dava aula, então eu também tive uma responsabilidade em trazer a voz, né, naquele momento para o Babatux, né, também era uma pessoa que ficava assim, cutucando muito o Baba para que a gente cantasse mais, né? E, e foi isso, foi um momento muito especial, muito marcante, muito decisivo no meu destino, né? Porque aí eu mergulhei, eu tive um afastamento num determinado momento do grupo, mas depois eu voltei, e são 25 anos, né, de um trabalho
que está até hoje, graças a Deus, acontecendo, né? Esse ano a gente foi impactado, né, pela partida do Baba, não foi fácil, não está sendo fácil, mas temos um legado, temos, né, uma história muito linda, muito especial, né? E muitas coisas que a gente pôde produzir sob a regência desse grande maestro, né? Eu sempre chamei o Baba de Maestro Barbosa, porque o apelido Baba vem do Barbosa, que é o sobrenome dele, Fernando Barbosa Ferraz, e daí o apelido, não é porque ele tinha barba, não. Isso já gerou muita confusão, né? Mas o Baba é porque ele é o Maestro Barbosa. E era uma figura incrível, um amigo querido, um músico extraordinário, muito talentoso, tocava vários instrumentos, um super arranjador, compositor, com uma clareza assim musical e uma clareza na condução do que ele queria e do que ele pensava sobre a percussão corporal, né? Então a gente pode dizer sim sobre um legado que ele deixou e que o Babatux ajudou a construir, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. E super recomendo o livro, né? Uma história de repercussão corporal, que é uma biografia que ele conseguiu escrever antes de deixar essa dimensão e partir para a jornada cósmica dele, né? Ele escreveu com a irmã. E paralelamente, né, desde 2003, quando eu lancei o meu primeiro disco solo, eu sempre tive uma vida ativa, né? Sou como cantora, compositora um pouquinho mais tarde, mas desde assim, dos 18 anos eu já cantava em bar, fazia repertório, era uma coisa que eu sempre fui muito ligada, né, às canções. Então as canções sempre foram assim uma parte enorme, né? Elas sempre me ocuparam a minha alma e ocupam até hoje, né? E sempre gostei muito de cantar. E então, em 2003, eu lancei o meu primeiro álbum solo, Luorta, que eu já tinha algumas canções de minha autoria ali, e tive o privilégio de gravar inéditas, né, canções inéditas do Arnaldo e do Chico César, do Vicente Barreto, uma canção dele em parceria com Luiz Nassif, que eu adoro, que é o Lençol de Carinho. Fiz uma releitura também de uma música do Pedro Luiz. E, paralelamente ao meu trabalho como educadora, como professora e também como percussionista corporal, eu fui seguindo, né, o meu caminho como compositora e cantora. E quem me ajudou muito, né, e sempre me fortaleceu dentro desse ambiente mais ligado à canção foi o Marcelo Éfori, que me ajudou a produzir o meu primeiro álbum, né? Tem algumas faixas do meu primeiro álbum que foram produzidas pelo Rô Fonseca, mas a maior parte do álbum a gente produziu em parceria, eu e o Marcelo Éfori. E foi isso. Em 2009, eu tive uma experiência com outro produtor, que foi o meu segundo álbum, Paraíso Eu, que foi o Bruno Bona, e foi uma experiência maravilhosa também poder trabalhar com ele. E daí em 2012, 2013, a gente lançou um formato totalmente não convencional, que foi A Noiva da Cidade, que foi uma ideia do Marcelo até, de lançar singles, né? Que agora isso já está bem mais comum. Na época, aqui no Brasil, não era tão comum lançar uma faixa por vez, né? Então a gente passou 6 meses lançando um clipe e uma faixa, né, da Noiva da Cidade. Aí eu engravidei, a gente engravidou, né? E aí o disco foi meio interrompido, mas a gente conseguiu completar as 8 faixas, né? Ficou tudo um pouquinho esticado no tempo, com a chegada da Laura. Então, sempre foi muito especial para mim,
né? Poder ter esse ambiente de experimentação, né? E isso também eu acho que pensando, né, no Babatux, a maioria dos integrantes faz isso, né? As pessoas não sabem tanto, a gente não é só percussionista, né? Então, a maioria dos integrantes tocam instrumentos, compõem, tem carreiras paralelas ao Babatux, né? Como músicos, né? Como suas carreiras solos também. Então, não sou só eu ali dentro que tem essa característica. É importante falar sobre isso porque uma coisa alimenta a outra, né? Isso é muito rico dentro do grupo. Então, é isso. É uma oportunidade, né, que eu sou muito grata que a música me deu de poder percorrer esses diferentes ambientes e conhecer muitos músicos, né? Porque ali também no meu trabalho solo com as canções eu tive a oportunidade de conviver com vários outros músicos que eu sempre admirei. João Ebeta, Meno Del Picchia, Edu Pedracci, Pedro Macedo, enfim, o próprio Marcelo Éfori, Thomas Rohrer, Gabriel Levi. Tem várias pessoas que eu tive, né, nesses diferentes álbuns que eu tive a oportunidade de me aproximar, que fizeram participações, né? Então, só tenho a agradecer. Você também tem uma atuação muito importante na docência, né? Você é preparadora vocal, você ensina técnica vocal, além da percussão vocal e corporal, né? Que é presente no Barbatux, mas você também faz esse trabalho na docência, em rítmica, em arte educação, enfim. O que você considera que seja o seu diferencial e o seu papel na docência, na música, na preparação das pessoas aí para esse ofício tão fascinante que é o da música e que abre muitos caminhos, né? E também a educação abre muitos caminhos. Eu adorei essa sua pergunta sobre a minha atuação na docência. Eu acho que poder ensinar é uma das coisas mais preciosas, assim. Eu sou muito, muito grata de poder ter esse lugar, né, na minha vida. Primeiro, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e segundo, porque você tem a oportunidade de se aprimorar de um jeito muito especial, né, nessa troca. Então, a sua escuta melhora muito, porque aprender a observar o outro, escutar o outro, sentir o outro, né? É um trabalho realmente muito rico, muito profundo, e que eu realmente me debrucei, né, neste trabalho. E essa troca é realmente muito, muito, muito nutridora. Assim, ela me nutre muito artisticamente, né? Eu acho que são dois caminhos que se complementam. O caminho artístico, né, onde você coloca a sua expressão livre, você integra, né, todas as suas influências e, né, as formas de pensar a música. Esteticamente você faz escolhas e ali você é o senhor, né? Você, você busca essa integridade, né? No sentido de recorrer a todos esses recursos, sejam eles quais forem, né? Tanto os técnicos assim, mas principalmente de tudo aquilo que a sua alma quer colocar para fora, né? E poder se organizar internamente, né? Para olhar para o outro e falar: olha, isso aqui é uma ferramenta boa, isso aqui pode te ajudar de determinada maneira. Exige de você uma clareza, né? Uma clareza pedagógica mesmo sobre esse processo. Então, exige que você se observe, né? Com muita profundidade, com muita honestidade, acho que a palavra é essa também.
Então, dar aula também me ensinou a ser muito honesta, né, comigo mesmo, a entender os meus limites e ser muito sincera com relação aos meus limites, entender as minhas escolhas e também ser muito honesta e sincera com relação às escolhas que eu fiz em termos estéticos mesmo, né, e de linguagem, para você poder, né, nutrir quem, né, as pessoas que me, para eu poder nutrir as pessoas que me procuraram da melhor maneira possível, né, da maneira mais verdadeira possível. E então, e sobre o diferencial, assim, eu acho que o fato de poder ter ajudado a construir uma linguagem bastante contemporânea, né, que é a linguagem da voz junto com a percussão corporal, essa pesquisa do Babatux, e poder atuar artisticamente, né, com muita intensidade, né, pensando assim nas nossas turnês, nas viagens, nos shows, e montar show, e dirigir show, e gravar disco, e paralelamente na minha carreira solo também, atuar com banda, que é completamente diferente. Ou seja, todas essas diferentes experiências, que são experiências que vêm da minha atuação artística, elas trazem uma bagagem muito, oferecem para quem me, né, para quem me procura uma bagagem muito especial, no sentido de poder falar não só, né, do processo da linguagem ou da técnica, né, ou da fisiologia, ou enfim, né, das coisas mais conceituais e que são super importantes, mas da vivência, né? E a vivência é muito mágica, é muito específico, né? A atuação no mundo. Você tem aquele laboratório ali protegido, que é a sala de aula, e é muito bom ter esse laboratório e poder recorrer a ele. Eu acho um espaço muito sagrado. Assim, eu tenho um profundo respeito por toda e qualquer sala de aula, mas a vida também eu tenho um profundo respeito, né? Que quando você se joga no mundo e aí você está ali. E aí, o que eu vou fazer com as coisas que eu sei, com as ferramentas que eu construí, que eu conquistei? Então, eu sinto que poder ter esses dois ambientes juntos, né? O tempo todo eu tive essa oportunidade, ainda tenho, né? De carregar esses dois lugares junto comigo, me ajuda muito, né? Como uma pessoa que observa o outro, né? As pessoas que me procuram e eu vou poder falar de diferentes situações, né? Então, não sei se esse é um diferencial, mas isso para mim faz uma diferença ali na hora que eu estou dando aula. E porque você sente que a linguagem está viva, né? Você não está falando de uma coisa que está só num livro, está só numa hipótese, né? Empírico mesmo, né? Acho que é isso. E na nossa linha do tempo, a sua e a de todos nós, né, do mundo, nós estamos passando por um momento muito peculiar, muito esquisito, às vezes muito angustiante e muito diferente desse nosso mundo. E a partir de 2020, muita coisa mudou para o artista, né? Os shows cessaram, né? Os eventos públicos presenciais cessaram e principalmente quem trabalha com espetáculos, né? Com música, enfim, teve que se reinventar. Você partiu para o caminho das lives, né? É, pegando os seus parceiros aí e se reinventando. A partir desse momento que começou em 2020, esse momento diferenciado aí da humanidade, o que você acredita que vai ser a continuidade aí? Quais serão os caminhos possíveis para o artista, para o músico, a partir desse momento do nosso mundo? Bem, desde que fomos atravessados, né, por esse momento único e muito desafiador,
né, da pandemia. Sem dúvida, a gente teve que se reinventar. Você disse certo, né? Tivemos que buscar todos os recursos possíveis para refazer, né, a nossa maneira de atuar no mundo. Eu nunca achei que eu fosse dar aula de canto ou dar aula de música online, por exemplo, e desde da segunda semana de confinamento eu já fui obrigada a me mexer nessa direção. Não foi fácil, não está sendo, mas ao mesmo tempo também pude perceber muitos resultados positivos, assim. Então, de novo aqui eu agradeço a tolerância dos meus alunos, eu tive que modificar toda a maneira de trabalhar, eu interrompi alguns cursos e optei por um novo formato, então algumas pessoas pararam de fazer aula comigo e outras novas pessoas vieram. Enfim, realmente foi uma revolução. E no nosso caso aqui, a gente sempre, né, o Marcelo sempre teve um estúdio, né, profissional. Então, durante a pandemia, ele preparou esse estúdio para transmissão de lives. Então, as minhas aulas, né, e as lives, as nossas lives shows passaram a ser transmitidas aqui do nosso estúdio. E isso também deu um certo trabalho, mas a gente também, ao mesmo tempo, pôde continuar trabalhando, né? E aí o que está por vir, eu não sei te responder ao certo, porque a música é uma linguagem, né, que ela é tão bonito, né, quando você pode ver as pessoas fazendo ali ao vivo e ter aquela mágica do momento e o calor do momento e a acústica do momento. Então, são muitas camadas, né, que permeiam um show, por exemplo, né, a riqueza de uma apresentação ao vivo, e que é muito diferente de uma apresentação ali transmitida, né, numa live ou, no caso, de um DVD, por exemplo, né, que era o que a gente costumava também a fazer tempos atrás, assistir os DVDs ou os shows gravados, né? Então eu digo que eu ainda estou numa ressaca, assim, eu acho que muitas pessoas, assim, com muita saudade desse momento do palco, que a gente faz essa catarse coletiva ali com o público. Então eu tenho um lado meu, assim, que é muito otimista, que eu acho que isso vai se reorganizar de alguma maneira, que vai ser possível reunir um número X de pessoas com uma outra maneira, um outro tipo de organização, né, para um público menor ou com um espaço mais definido entre as pessoas, não sei. Mas eu boto fé que isso, né, volte a acontecer, né? Mas eu entendo também que o formato digital, né, eu acho que não só na música, mas no mundo como um todo, né? Minha filha, por exemplo, foi alfabetizada online, né? Ela estava com 5 para 6 anos no ano passado, não estava alfabetizada e agora teve aulas online, aquela coisa, e está alfabetizada, mas a gente teve o maior cuidado, né, para manter ela em movimento e poder cercar ela de outras maneiras que não só ali digitalmente, porque é muito limitado, né? Pensando assim nas necessidades básicas de um ser humano, um computador e um celular não dão conta. Isso para mim é muito claro. Eu não sei se é claro assim para a maioria das pessoas, mas eu acho isso muito sério, né? Esse, esse formato da tela, né? Ele é muito limitado e também agressivo, né? A longo prazo ele pode fazer muito mal para o ser humano como um todo, né? Pensando nas crianças, principalmente nos adolescentes. Então a gente precisa de movimento, a gente precisa de cheiro, a gente precisa subir em árvore, a gente precisa correr, a gente precisa de espaço, tomar sol, a gente precisa do tato, a gente precisa estimular os nossos sentidos. Então,
vamos ter que dar um jeito nisso, né? Eu penso nisso todos os dias e acompanho as pessoas que têm essa preocupação, né? Eu vou seguir essas pessoas no planeta onde elas estiverem, porque não só ali na telinha sentado na cadeira não vai dar, não vai rolar, né? E temos uma situação assim muito drástica no Brasil, né? Muito difícil para os artistas de um modo geral, para a população de um modo geral, né? Não dá nem para discriminar só o problema dos músicos, né? Dos artistas, porque tá tudo tão seriamente comprometido, né? Que é uma pergunta muito longa, muito que eu nem sei como te responder, né, sobre esses caminhos possíveis. Eu acho que a gente ainda está se virando, a gente ainda está, assim, apesar de já estarmos, né, no segundo ano da pandemia, estamos ainda adaptando os formatos, testando formatos e, né, rezando muito para que, né, as coisas tomem um rumo, no mínimo, né, que adeque de alguma forma o presencial com o online, que fique mais equilibrado, que eu acho que vai ser mais saudável, assim, para a nossa existência como espécie. Minha cara Lu Horta, queria te agradecer pela atenção, pelo tempo que você dedicou aqui para responder ao nosso ilustre podcast. Vamos encerrar aqui o nosso papo, que foi curto, mas foi muito bom. Deixa pra gente os caminhos, os seus caminhos, para quem quiser te achar na internet, nas redes sociais. Querido e ilustríssimo Érico, sou eu que agradeço muito pela sua escuta, por você proporcionar esse espaço maravilhoso para essa conversa, poder falar aqui do meu trabalho. E quem quiser conhecer mais, quiser escutar as músicas, né, me conhecer musicalmente, eu tô nas plataformas de streaming, né, você consegue ali acessar os meus álbuns. Tem um canal no Spotify, no Deezer, iTunes, tá tudo por ali, tá bem fácil, né. Babatux também, quem quiser, tá bem fácil ali nas plataformas também, escutar os nossos álbuns. No Instagram, vocês me acham como Lu Horta, Horta sempre com H, né? E meu canal no YouTube, que tem vários clipes, tem bastante coisa legal, alguns trechos de lives, as lives que eu fiz com a participação do Meno Del Pique, do Maurício Pereira, da Elô também, no começo desse ano. Lu Horta, você vai achar Lu Horta Oficial, Official, com 2 Fs. Mas é só buscar ali que tá fácil. Meus álbuns estão disponíveis no YouTube. Quem puder assinar os meus canais, né, eu super agradeço, porque nesse momento, principalmente, tem ajudado bastante a gente poder agregar mais pessoas, né, que se identificam assim com o trabalho. Eu tenho página também no Facebook. Tô no Twitter, então tá fácil de me achar aí pelas redes. E sempre recebo as pessoas com muito carinho, é um prazer enorme, né, saber quando a minha música reverbera. Fiquem em contato, que mais do que nunca a gente está querendo entender como se dá essa troca, né? Então, muito obrigada e mando um beijo aí. Valeu. Muito bem. Esta é a Lu Horta. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.